Olá pessoal do Cálculo 2, vamos falar agora de integrais impróprias. Então, temos dois tipos de integrais impróprias. Tipo 1, intervalos infinitos, quando a função está definida no intervalo ou na reta toda, que é o caso aqui, né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma função definida na reta toda, ou se ela está definida a partir de um certo a e eu quero integrar essa função f de x a partir desse a. Então, estou aqui no a, né? A função definida a partir do a aqui, e o intervalo aqui vai de a infinito. Ou se eu estou com a função definida aqui, né, até um certo b, e a função ela está definida para todo b, todo x menor ou igual a b, né, ou seja, ela está definida aqui para o intervalo menos infinito b. Bom, isso aqui são funções do tipo 1, né? Eu quero integrar aqui funções nesses intervalos infinitos. E as funções do tipo 2 são funções descontínuas aqui em certo intervalo. Por exemplo, se eu estou aqui com o intervalo AB, por exemplo, pode ter um elemento C aqui dentro do intervalo AB que a função não está, que a função integrando aqui ela não está contínua, né? Ou ela não está contínua no parâmetro A, né? Ou no parâmetro B, aqui nos extremos do intervalo. Então vamos para o tipo 1 primeiro, né? Que são intervalos infinitos. Então, definição de uma integral imprópria do tipo 1. Então, eu quero definir essa integral aqui. Eu sei que a função f de x ela está definida para todo x maior ou igual a a. Eu quero saber aí o que significa a integral de a até infinito de f de x dx. Lembrando que o infinito aqui, né, ele é um símbolo, não é um número. Esse aqui é um símbolo para dizer que a função ela está definida, ou no caso do limite, né, que o seu parâmetro cresce ilimitadamente, né, não para de crescer. Então, olha, se a integral de a até t, de f de x dx, que é só um do x, né, se a função de a até t, de f de x dx, existe para cada número t maior ou igual a zero, então eu defino essa integral aqui de a até infinito, de f de x dx, como sendo o limite, quando t tende a infinito, da integral de a até t de f de x dx. Então, a função ela está definida, né, para todo a maior ou igual a zero, aliás, para todo x maior ou igual do que a. Eu quero saber a integral dessa função de a até o infinito aqui, né, dos números reais. Então, eu sei que para cada t essa integral aqui existe, né? Essa integral aqui ela existe. Eu consigo calcular ela. Então, pego essa função aqui, que é uma função que está dependendo do parâmetro t, porque eu paro t em algum lugar, obtenho uma função de t e aplico o limite quando t tende a infinito. Se esse limite aqui existir, então essa integral aqui ela vai ser um número. Então essa integral aqui eu chamo ela de integral imprópria. Ela retorna um número, né? Se o limite dessa função aqui, que agora é uma função, né? se eu estou afirmando aqui, né? Então, estou supondo aqui que essa integral ela existe, né? De a até t, então ela retorna uma função de t. Eu aplico o limite nessa função de t quando t tende a infinito e obtenho o resultado dessa integral aqui. E o contrário, né? Ou por outro lado, né? A integral, se eu tenho aqui essa integral de t até b existe para todo t menor ou igual do que b, então a integral de menos infinito até b de f de x dx
ela é definida como sendo o limite, quando t tende a menos infinito, de t até b de f de x dx. Então, estou com uma função agora definida para todo x menor ou igual do que b. Pego um x aqui. A função f de x está definida para todo x menor ou igual do que b. Então, pego um t qualquer aqui, calculo a integral, né, de t até b. Então, essa integral de t até b aqui, ela vai me retornar uma função de t. Eu pego essa função de t e aplico o limite quando t tende a infinito. Bom, então, isso define, né, a integral de menos infinito até b de f de x dx. E essa integral aqui, se esse limite aqui existir, então essa integral existe como um número, né? Então, as integrais da forma de a até infinito f de x dx e a integral de menos infinito até b de f de x dx são chamadas de convergentes se os limites existirem. Se os limites existirem. E elas são divergentes se os limites aqui não existirem. Ou seja, se esse limite aqui existir, então essa integral imprópria aqui, ela é convergente. Se o limite não existir, que a gente viu aí no cálculo 1, que o limite de uma função ele pode existir ou não, se o limite não existir, então essa integral aqui, essa integral imprópria, né, ela é divergente. Da mesma forma aqui, né? Se o limite dessa função aqui existir, então essa integral imprópria aqui ela é convergente. Se o limite dessa integral não existir, então a integral imprópria ela é divergente. Ok? E se ambas as integrais impróprias aqui de a até infinito de f de x dx e a integral de menos infinito até a de f de x dx forem convergentes, né? Se elas são convergentes, então a integral de menos infinito até a, eu posso quebrar ela em duas integrais. Eu posso definir ela da seguinte forma: a integral de menos infinito até a de f de x dx e a integral de a até infinito de f de x dx. Então, se as duas integrais, se essa integral aqui e se essa integral aqui, elas forem convergentes, então essa integral aqui ela é convergente. Se uma delas não for convergente, então essa integral aqui ela é divergente. Ok? E nesse caso aqui, né, como eu estou aqui partindo, né, uma reta real, né, estou aqui, né, indo para menos infinito para cá e para mais infinito para cá, qualquer a que eu pegar, se essas integrais aqui, né, para qualquer a respectivo, elas forem convergentes, então eu posso usar um a qualquer. Ok? Bom, qualquer uma das integrais impróprias na definição anterior, na definição 1, ela pode ser interpretada como uma área. Como a gente viu, né, no cálculo, na definição de integral, né, quando a função f de x ela é maior ou igual a zero. Desde que, então, né, desde que seja uma função positiva. Vamos ver isso aqui, né? Nesse caso aqui, um exemplo hipotético aqui. Por exemplo, no caso A, onde a função está definida a partir de um certo A, se a f de x for maior ou igual a zero e a integral de a até infinito for convergente, ou seja, se existir o limite da integral de a até t de f de x dx com t tendendo a infinito, então definimos a área da região. Qual é a área da região aqui? A região dos pontos x e y, onde o x está à direita de A, né? Ou seja, o x não tem limite à direita do A, e o y está entre a reta, o eixo x, né? Ou seja, o y é maior ou igual a zero, e é menor ou igual que o gráfico da função. Então, coloco essa integral aqui como sendo a área da função. Mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, estou com uma função maior ou igual a zero, função f de x, maior ou igual a zero, para todo x maior ou igual do que a. Então, a função aqui está sempre acima do eixo x. Então, um ponto qualquer aqui, para ele pertencer a essa região aqui, ele tem que estar, o x tem que ser maior ou igual a zero, o y tem que estar entre 0
e f de x. Ou seja, x tem que estar à direita o x tem que estar à direita do a, o y tem que estar entre o eixo x e o gráfico da função. Então, isso aqui, essa região aqui, né, algebricamente, eu defino ela dessa forma aqui. Né? S é igual a xy, tal que x maior ou igual a zero, e y maior ou igual do que zero e menor ou igual do que a. X maior ou igual a a. Aliás. Então, a área dessa região aqui, eu defino ela como sendo a integral de a até infinito de f de x dx. E a gente viu que a integral de a até infinito, ela é igual, né, a limite, quando t tende a infinito, da integral de a até t de f de x dx. Então, eu calculo essa integral aqui, obtenho uma função de t, pego essa função e aplico o limite quando t tende a infinito e obtenho a área dessa região. Bom, mas uma pergunta que vem à mente é o seguinte: eu tenho aqui uma região, né, que tem uma extensão infinita, porque o x aqui ele não tem limitação para a direita. Então, será que essa área aqui ela é infinita? Então, essa é uma pergunta bem interessante aqui para a situação. Né? Se eu tenho uma região infinita, a área não deveria ser sempre infinita? Vamos ver a pergunta? A resposta, aliás. Depende da convergência ou não da integral imprópria. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso aqui. Ó. Considera a região infinita S que está sobre o gráfico da curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, acima do eixo x e à direita da reta x igual a 1. Essa região aqui. Ó. Aqui é o gráfico da função, né? 1 sobre x ao quadrado. A região aqui em azul, né? Ela está à direita da reta x igual a 1, que é essa reta aqui. Né? Acima do eixo x, então o y é maior do que zero, maior ou igual a zero, e abaixo do gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Então, como é que a gente calcula a área dessa região? Bom, a gente pega um t aqui maior ou igual a zero e calcula essa área aqui, ó. Ou seja, integral de a até t de 1 sobre x ao quadrado dx. Obtém aqui, né, uma função de t, é a área dessa região aqui. Aí, bom, eu quero a área total, né, que é dado pela integral de 1 até infinito de f de x dx. A gente viu que isso aqui é igual ao limite, quando t tende a infinito, da integral de 1 até t, da f de t, no caso aqui, né, a f de x, né, dx, a f de x aqui no caso é 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou integrar isso aqui, obter uma função aqui, que é a função área de t, e depois aplicar o limite e ver se esse limite existe ou não. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que encontrar a primitiva aqui de 1 sobre x ao quadrado. Né? A primitiva é menos 1 sobre x. Então, uso o teorema fundamental do cálculo para integrais definidas. Então, a integral de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx é menos 1 sobre x, aplicado nas variações aqui de 1 até t. Então, vai ser essa função aqui aplicada em t, que é, aqui já fiz direto, né? Então, essa função aqui aplicada em t é menos 1 sobre t, menos essa função aqui aplicada em 1. Aí fica menos 1 sobre 1, que é 1. Então, a função, o resultado, né, dessa integral é 1 menos 1 sobre t. Olha, observe aqui, ó, que isso aqui é sempre menor do que 1 para todo t maior ou igual do que 1. Porque eu estou falando com... o t tem que ser maior ou igual do que 1, né, que eu estou calculando a integral aqui a partir do 1. Então, esse valor aqui é sempre positivo, né, então eu estou pegando o número 1, tirando um valor positivo. Então vai ficar sempre menor do que 1. Ou seja, a área de t é menor do que 1, independente do t que eu pegar. E eu quero fazer o t indo para o infinito. Então, essa área aqui, ela é 1, quando eu paro o t em algum lugar, né, é 1 menos 1 sobre t. Aí,
vamos calcular o limite dessa área quando t tende a infinito. Então, é limite, quando t tende a infinito, de 1 menos 1 sobre t. O limite de 1 existe, é constante, e o limite de 1 sobre t existe, é zero. Né? Então, esse limite aqui é igual a 1. Então, é 1 menos 0. Ou seja, a integral de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dx é igual ao limite, quando t tende a infinito, de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado dx, que dá 1. Ou seja, a área da região infinita aqui, sobre o gráfico da função y igual a 1 sobre x, à direita do 1 é igual a 1. Então, essa área é 1, ou seja, a integral imprópria aqui ela é convergente. Agora vamos a outro exemplo. Define-se a integral de 1 até infinito de 1 sobre x é convergente ou divergente. Vamos verificar aí se ela é convergente ou se ela é divergente. Então, considera a região infinita, que está sobre a curva. Essa aqui é uma função positiva, né? À direita do 1. Então, eu quero aqui ó, que a região S, abaixo aqui da curva 1 sobre x, acima do eixo x e à direita da reta x igual a 1. Essa região aqui, parecida com a região anterior, só que a função aqui é outra. Né? A função aqui é 1 sobre x. Então, a área ela é integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx. Vamos calcular aqui, né? Vamos pegar um t aqui, fixar um t qualquer aqui, calcular essa área aqui até um certo t, depois fazer o t ir para infinito e ver o que dá. Então, essa integral aqui de 1 até infinito de 1 sobre x é o limite, quando t tende a infinito, de 1 até t, a integral de 1 até t de 1 sobre x. Mas a primitiva de 1 sobre x é o ln de x. Então, fica limite de ln de x, né? Ln de módulo, mas como x aqui é positivo, né? Que estou aqui com x à direita do 1, então fica limite de ln de x. Nessa variação aqui de 1 até t, quando t tende a infinito. Então, aplico a variação aqui, né? Fica ln de t menos ln de 1, e aplico o limite quando t tende a infinito. Mas ln de 1 é zero, então fica só ln de t. Quando eu faço o limite t tendendo a infinito, isso aqui dá infinito, né? Porque o ln de t vai para infinito quando t tende a infinito. Bom, então o limite não existe como um número, né? Então, a integral imprópria aqui de 1 até infinito de 1 sobre x dx, ela é divergente. Se a integral ela é divergente, então a área, né? A área é infinita, porque ela diverge e está indo para infinito. Então, essa área aqui, sobre o gráfico da função 1 sobre x, ela é uma área infinita. E, né, porque essa função, essa integral aqui, essa integral imprópria aqui de 1 até infinito de 1 sobre x dx, ela diverge. E essa área aqui, né, sobre essa curva aqui, 1 sobre x ao quadrado, é uma área finita, porque a integral de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado, ela é uma integral que converge. Ok? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua.